sejam todos bem-vindos. Boa tarde, como é bom estar com você. Hoje vamos falar sobre a intoxicação causada pela automedicação. E a população da Indonésia sofreu um forte terremoto e vamos saber como foram os prejuízos. E já pode sacar o pagamento do avanço salarial PIS/PASEP desse ano, referente a 2024. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Plantão de Sábado. E a onda de terremotos continua. E dessa vez quem sofreu com o abalo sísmico foi a Indonésia. O país registrou um forte terremoto com magnitude 7,7. O tremor causou danos e mortes. Até agora, estima-se 47 mortes, segundo as autoridades locais. A costa da Indonésia enfrentou um forte terremoto na madrugada deste sábado, com magnitude 7,7, de acordo com as autoridades locais. Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto aconteceu por volta das 5 horas e 58 minutos no horário local, com uma profundidade de 10 quilômetros. Foram registrados ao menos 3 tremores secundários, com um sendo de magnitude 6,1. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia chegou a emitir um alerta de tsunami e orientou moradores a se afastarem de praias e margens de rios. As pessoas que moram nas áreas costeiras mais afetadas foram orientadas a buscar locais mais altos. Ainda segundo a agência, o abalo ocorreu no mar e em uma região de pouca profundidade próxima à Ilha de Flores. As autoridades também passaram a monitorar de perto os medidores do nível do mar em busca de possíveis alterações. As autoridades também confirmaram que o tremor provocou ondas pequenas, de até 1 metro. Após isso, o alerta de tsunami foi retirado. A imprensa local informou que casas, hotéis e prédios de uma cidade próxima ao epicentro ficaram danificadas. A Indonésia é formada por mais de 17 mil ilhas e registra terremotos e atividade vulcânica com frequência por estar situada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma extensa área de vulcões e falhas geológicas. E o Brasil deu início ao processo para adotar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Ao comentar a decisão, o presidente Lula disse que vai vencer os americanos pela narrativa e que a adoção da medida tem o objetivo de mostrar que o Brasil não é pouca coisa. Com a abertura do processo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que uma eventual aplicação de reciprocidade tarifária aos Estados Unidos será avaliada com muita cautela e responsabilidade. Segundo Durigan, o governo vai ouvir empresas brasileiras e estrangeiras para avaliar os impactos das medidas comerciais adotadas pelo país. Então, como a gente percebe que o mundo hoje anda muito fechado para esse tipo de participação, o primeiro impacto do processo de reciprocidade é a gente poder colher, em especial do empresariado brasileiro, mas também do empresariado do exterior, quais seriam os impactos e as preocupações que eles têm com eventuais medidas de reciprocidade. Isso lembrando que essa lei de reciprocidade foi aprovada por unanimidade no Congresso e a gente tem sempre muita cautela e muita responsabilidade para manejá-la. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a decisão do governo brasileiro de iniciar o processo de reciprocidade contra as tarifas dos Estados Unidos. Nesta fase, o Brasil solicita análises diplomáticas antes de decidir pela aplicação das medidas. A reciprocidade é um mecanismo que permite ao país aplicar a outra nação as mesmas medidas, restrições ou tarifas que sofreu por parte dela. Ele também repetiu que não quer briga com os Estados Unidos e disse que está buscando diálogo com o governo norte-americano. O que é que eu tenho? A verdade. A minha consciência e a verdade do meu povo. Então, eu já disse, com mentiras, ninguém ganha do Brasil. E eu vou vencer os Estados Unidos pela narrativa. Como assim? Eu vou dizer, eles taxaram o Brasil com base em mentira. O chefe do executivo disse ter uma relação de respeito mútuo com o presidente norte-americano Donald Trump e que tem buscado marcar uma nova conversa. Ele alertou, no entanto, que uma nova reunião deve demorar por questões de agenda. Em 22 de julho, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 25% contra certos produtos brasileiros, como uma parte de medidas comerciais consideradas injustas pelo governo brasileiro. As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos são adicionadas às alíquotas que já existem. Isso significa que um produto que atualmente paga 5% de imposto de importação passará a pagar 30%, somando a tarifa regular aos 25% adicionais.
A abertura do processo de reciprocidade, no entanto, não significa que as medidas de defesa comercial serão aplicadas imediatamente. O processo é longo e pode passar por diversas fases. Na prática, a legislação prevê que o Brasil possa oferecer o mesmo tratamento recebido de outro país, seja no âmbito comercial, na concessão de vistos, na área econômica, diplomática ou em qualquer outra ação estrangeira que, segundo o governo, impacte negativamente a competitividade internacional brasileira. Uma casa de apostas online usava CPFs de pessoas falecidas para realizar operações financeiras e lavar dinheiro no exterior. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o advogado Nelson Williams, que foi alvo da mesma operação, está ligado à casa de apostas. A chamada de Operação Arena da Polícia Federal investigou uma empresa suspeita de usar sua estrutura no exterior para camuflar a origem e o destino de lucros obtidos em jogos de azar. Na ação, os federais encontraram pelo menos 549 CPFs de pessoas que já faleceram nas transações bancárias ligadas à Bet. Algumas das identidades usadas pertenciam a pessoas que morreram há mais de 20 anos. Suspeita de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, a casa de apostas chamada PixBet teve suas operações comerciais paralisadas e está proibida de aceitar quaisquer novos palpites ou depósitos. Ao usar os CPFs dos falecidos, a organização atribuía falsos dados identitários nas operações financeiras, com o objetivo de camuflar a saída ilegal de dinheiro para países do exterior, a fim de burlar o sistema na arrecadação de impostos. A operação foi realizada conjuntamente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público da Paraíba e pela Receita Federal, e diz respeito à mesma diligência da qual o advogado Nelson Williams foi alvo. A relação entre Nelson e a PixBet está sendo profundamente investigada. A defesa do advogado afirma que o vínculo com a casa de apostas é estritamente profissional, mas a Polícia Federal aponta indícios suspeitos de conexão financeira e patrimonial com essa empresa de jogos online. E muitos profissionais não faltam no trabalho, mesmo quando estão doentes. O motivo principal é o medo de perder o emprego. Esse comportamento é chamado de presenteísmo. É o que acontece quando o funcionário comparece mesmo sem condições físicas ou mentais para trabalhar. Para o brasileiro, não é incomum deixar de faltar ao trabalho mesmo estando doente. Essa prática está sendo chamada de presenteísmo por especialistas que descrevem o fenômeno como estar fisicamente no ambiente de trabalho, mas sem as condições mentais ou físicas necessárias para desempenhar as devidas funções. Os motivos principais são o medo de ser demitido, o receio de prejudicar a equipe e a pressão por produtividade. Um estudo da RIS Recursos Humanos, feito por 1.536 trabalhadores, apontou que 70,3% dos entrevistados já compareceram no trabalho, mesmo sentindo que precisavam descansar por motivos de saúde. 35,4% responderam que a razão é evitar sobrecarregar os colegas de equipe, enquanto outros, 27,9% disseram que o problema de saúde não era tão grave. No entanto, a negligência dos cuidados à saúde trouxe consequências. 39,7% dos entrevistados alegaram que o quadro de saúde piorou, enquanto 32% afirmou que demoraram mais tempo para se recuperar das enfermidades. Quando perguntado sobre o posicionamento das corporações frente ao adoecimento dos funcionários, apenas 26,4% considerou que as empresas incentivam o afastamento. Os resultados da pesquisa chamam atenção para uma necessidade de mudança na cultura corporativa. As autoridades afirmam que priorizar a saúde física e mental dos funcionários também é investir em um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. O pagamento do abono salarial PIS/PASEP deste ano, referente a 2024, teve o último lote liberado neste sábado e pode ser sacado até o fim de dezembro. Nesta última etapa do pagamento, o benefício é destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro e ficarão disponíveis para saque até o fim do calendário, no dia 30 de dezembro deste ano. Vale lembrar que, para receber o abono, o trabalhador precisa ter recebido uma remuneração média mensal de até R$ 2.700. Além disso, é necessário atender aos outros critérios exigidos para ter acesso ao pagamento. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a previsão é que mais de 26 milhões de trabalhadores sejam beneficiados e será destinado cerca de 33 bilhões de reais. Outra mudança importante é que agora o dinheiro é liberado sempre no dia 15 de cada mês, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador,
Quando o dia 15 cai em um fim de semana ou feriado, o pagamento é feito no primeiro dia útil seguinte. O calendário de pagamentos termina no último dia útil bancário do ano. Essa data também passa a ser o prazo final para que o trabalhador retire o dinheiro do abono salarial. O abono salarial PIS/PASEP é um benefício anual de até um salário mínimo pago a trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos que recebem baixa renda. O valor varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base. O Supremo Tribunal Federal vai analisar o pagamento de pouco mais de 6 bilhões de reais a pessoas que tiveram perdas na poupança durante os planos econômicos das décadas de 80 e 90. O ministro Flávio Dino pediu que o caso seja julgado no plenário físico do Supremo. Com o pedido, o julgamento começa novamente. Até o momento, apenas o relator ministro Cristiano Zanin havia apresentado o voto. Ele defendeu que o STF nem analise os 3 recursos que pedem o direito de todos os poupadores que têm valores a receber, mesmo que eles não tenham pedido formalmente para entrar no acordo. No voto, Zanin lembrou que em 2025, o STF confirmou um acordo feito em 2017 entre os bancos e os poupadores. O acordo prevê o pagamento das perdas na poupança causada pelas mudanças nas regras econômicas dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. A decisão vale para os processos que ainda discutem essas perdas. Os bancos representados pela Febraban têm outra interpretação. Para eles, cada pessoa precisa pedir para entrar no acordo antes de receber o dinheiro. Zanin entende que o STF já deu 24 meses para que os poupadores fizessem esse pedido. Por isso, segundo o ministro, não seria possível criar um novo prazo ou mudar essa regra agora. De acordo com uma estimativa da Frente Brasileira pelos Poupadores, mais de 200 mil pessoas podem ter valores a receber. A entidade defende que os próprios bancos localizem essas pessoas e façam os pagamentos sem que elas tenham que pedir novamente para receber. Se o STF não reconhecer esse direito, os valores que estão em discussão vão continuar com os bancos. Um estudo de cientistas brasileiros identificou 18 espécies de árvores da Amazônia diferentes das outras. Elas sustentam a região contra o aquecimento global porque são diferentes e suportam tudo, desde o tempo seco, com sol extremo, até época de chuvas. Depois que uma área da Amazônia é destruída, a floresta tem uma estratégia natural para recomeçar. Um estudo brasileiro identificou 18 espécies de árvores que aparecem repetidamente nas primeiras etapas de regeneração em diferentes regiões do bioma. São plantas capazes de suportar sol intenso, calor e solos degradados, condições que dificultam o crescimento de outras espécies. A pesquisa analisou 102 áreas de floresta secundária no leste da Amazônia e encontrou o mesmo padrão em regiões distantes entre si. Essas árvores crescem rápido, produzem muitas folhas e ajudam a recuperar o solo. As copas também criam sombra e reduzem a temperatura no interior da vegetação, formando um ambiente mais favorável para que outras espécies mais sensíveis consigam se desenvolver. Entre as árvores identificadas estão a embaúba, o araticum-bravo, o ingá vermelho, a tatapiririca, o inajá, além da castanheira do Pará. Algumas têm funções importantes nesse processo. O ingá vermelho ajuda a enriquecer o solo com nitrogênio, enquanto o inajá atrai animais que dispersam sementes e contribuem para a diversificação da vegetação. Para os pesquisadores, o padrão identificado pode ajudar a orientar projetos de restauração de áreas desmatadas, já que essas espécies conseguem se estabelecer naturalmente em ambientes degradados. O estudo, no entanto, destaca que a recuperação não deve se limitar a essas árvores. O objetivo final é reconstruir uma floresta diversa, capaz de recuperar parte da biodiversidade perdida com o desmatamento. E o que era antes apenas um cenário de férias, hoje também é palco para casamentos. Os pés na areia e as paisagens paradisíacas passaram a atrair casais que escolhem casar longe dos salões fechados. O movimento deu força ao novo segmento do turismo e já é um importante motor para a economia local. Nas cidades litorâneas, principalmente no Nordeste, os casamentos se tornaram um importante motor do turismo local, transformando antigos destinos de férias em alguns dos principais destinos brasileiros para a realização de cerimônias. As estimativas de empreendedores locais dão conta de que a região recebe centenas de casamentos por ano atualmente. Os casamentos nessa modalidade ganharam força sobretudo depois da pandemia, que também deu mais espaço para a realização de cerimônias menores e mais íntimas. Em vez de grandes centros urbanos ou de salões fechados,
Muitos casais passaram a buscar praias menos movimentadas, hospedagens menores e experiências mais reservadas. Em muitos casos, os convidados chegam 2 ou 3 dias antes da cerimônia e prolongam a estadia depois da festa. De acordo com especialistas, esse movimento ajuda a explicar por que lugares relativamente isolados ganharam tanta força entre os consumidores de alta renda. Segundo eles, essas experiências passaram a funcionar também como uma forma de mostrar status. Em vez da ostentação explícita, ganha um valor a sensação de exclusividade, as praias vazias, os poucos quartos, o silêncio, a privacidade e o atendimento altamente personalizado. Embora a imagem vendida por esses destinos esteja associada à simplicidade e ao contato com a natureza, a realização de um casamento nesses locais exige uma operação complexa. Os casamentos em praias afastadas dependem do transporte de equipamentos, da montagem de estruturas, da logística dos fornecedores e de equipes numerosas trabalhando durante vários dias. O crescimento desse mercado também começa a levantar discussões sobre infraestrutura e preservação ambiental. Segundo especialistas, o setor pode gerar renda e movimentar as economias locais, mas precisa crescer com infraestrutura, políticas públicas e planejamento do território. Sem esse planejamento, o destino corre o risco de perder justamente aquilo que hoje faz tanta gente querer ir para lá. E o chocolate é um ingrediente quase universal na casa dos brasileiros e o consumo ganha força no inverno. O chocolate está presente em cerca de 92% dos lares brasileiros. O produto faz parte de diferentes momentos de consumo, como receitas, sobremesas, presentes e situações associadas ao bem-estar. Durante o inverno, essa presença ganha ainda mais destaque, com opções como fondue, petit gâteau e chocolate quente, além de bebidas à base de café, como mocha e cappuccino. Segundo especialistas do setor, o chocolate deixou de estar associado apenas a datas comemorativas e passou a ocupar espaço em momentos mais cotidianos. A busca por pequenas recompensas e experiências de consumo mais afetivas tem impulsionado a procura por produtos personalizados, edições limitadas, kits para compartilhar e experiências de degustação. Sabores como café, paçoca, caramelo, frutas vermelhas e pistache também ganham espaço entre os consumidores. Mesmo com a alta no preço do cacau e do produto final, o consumo de chocolate continua resistente no país. Cerca de 65% dos brasileiros afirmam consumir chocolate toda semana. O inverno também tem peso importante para o setor e chega a responder por quase 1/3 da produção anual. Além das vendas em supermercados e no consumo doméstico, o chocolate também ganha espaço em padarias, cafeterias, hotéis, restaurantes e confeitarias. Sobremesas assinadas, menus sazonais e harmonizações transformam o ingrediente em uma experiência gastronômica e amplia as oportunidades de negócio. O mercado de chocolate movimenta cerca de 22 bilhões de reais por ano no Brasil, mostrando que o produto já faz parte não só da rotina dos consumidores, mas também da economia brasileira. E a fé também pode ser uma fonte de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E pensando nisso, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma edição do culto Homens que Vencem, com o tema Os Fortes Prevalecem. E quem acompanhou esse encontro foi o Felipe Takahashi, que está lá na Igreja da Graça ao vivo. Felipe, conta pra gente como foi esse momento. Boa tarde. Tudo bem, Ismael? Uma boa tarde para você, uma boa tarde para você de casa que nos acompanha. Eu estou aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João, no número 791. E como você bem disse, terminou agora o culto dos Homens que Vencem. Ó, dá para dar uma olhada, as pessoas estão saindo agora. Eu participei do culto, assisti um pouco. Consegui ficar cheio da presença de Deus só nesse meio tempo. E, inclusive, meu amigo Ismael, eu espero você aqui no próximo culto. Inclusive você de casa também que está nos ouvindo. Terminou o de hoje, mas sempre terão muitos e muitos cultos. Homens que vencem, mulheres que vencem, jovens que vencem. Então sempre esperamos vocês aqui. E eu digo mais, para falar um pouquinho melhor sobre como se sentiu, eu tenho a minha experiência que foi maravilhosa, só de acompanhar o culto. Eu também trabalhando, eu consigo sentir a presença de Deus enquanto eu faço a obra. Mas estou aqui com o Marcos,
que é um jovem aqui da Igreja da Graça, também participou aqui do culto dos homens que vencem. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso jornal e eu gostaria de te perguntar, vamos começar contextualizando, como você foi apresentado a Deus na sua vida? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, e meus pais foram na igreja, né, se converteram. Meu pai um pouquinho mais com idade, minha mãe com 3 anos de idade. Meus pais também são pastores da Igreja da Graça, lá do Rio. Então, desde sempre eu tive esse contato, claro, com a igreja, não com Deus. E com o tempo, eu vendo o exemplo dos meus pais, o exemplo que eles davam dentro da igreja, dentro de casa, foi onde eu comecei a querer ter mais experiências com o pai, né? E aí foi onde eu tomei a decisão logo depois, com meus 15 anos, de querer ser obreiro, começar a querer fazer a obra. E comecei a auxiliar o pastor Michael lá no Rio de Janeiro. E de um tempo para cá, 7 meses, eu estou aqui para poder fazer a obra também. Então eu já te pergunto, o que Deus mudou, transformou a sua vida desde os 15 anos, quando você passou a recebê-lo de coração aberto? Bom, a primeira coisa foi notória, eu era uma pessoa muito estressada, era uma pessoa que não sabia tratar as pessoas da forma que elas merecem ser tratadas. E a primeira coisa que foi onde o Espírito Santo ele me moldou, foi até o versículo do meu chamado, que é Colossenses 3:23, que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como fosse para Deus, não para as pessoas. E até mesmo no trato. Então foi uma das maiores mudanças, das pessoas que me conhecem daquela época até hoje. O pessoal fala, nossa, tá diferente, você trata as pessoas diferente. E eu falo, foi o Espírito Santo, foi Deus que mudou isso. Marcos, e você começou na obra muito cedo, 15 anos, já poderia participar do Ministério dos Jovens também. Mas você como um homem, principalmente se moldando ainda, a gente está numa fase que a gente ainda aprende muitas coisas. Como estar num culto como Homens que Vencem modifica e edifica você como homem? Olha, é uma coisa bem simples. Hoje em dia a gente vê uma carência, ainda mais na juventude, sobre muitas vezes o como ser um homem de Deus. A gente confunde muitas vezes ser homem com a pessoa ser bruta, ou a pessoa muitas das vezes não ser uma pessoa receptível para ouvir os outros. Não, eu sou homem, não. Uma coisa que o pastor Carlos ele mostra muito é que um homem de verdade, ele sempre vai aprender com Deus, com o maior homem que veio aqui na terra, que é o próprio Jesus Cristo. Então, é isso que nós vemos, é isso que nós aprendemos aqui na reunião dos homens. Nós aprendemos que nós temos que imitar o homem supremo, que é o Senhor Jesus, que caminhou entre nós, pregou a palavra, amou a todos e esteve sempre disposto a pregar a palavra. É isso que eu entendo. Quando a gente vem para os homens que vencem, é isso que nós temos que entender. Que como homens, não o ogro, não a pessoa que, não, eu sei de tudo, não. Mas sabendo que o Espírito Santo, ele nos guia a ser mais amáveis, ser mais compreensivos, ser mais pacientes. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Marcos, então eu já aproveito para pedir para você um favor, para você olhar para o pessoal de casa e tentar demonstrar para eles o motivo, a razão do porquê eles deveriam vir aqui, porquê que eles deveriam dar uma chance a escutar a palavra, mesmo quem já conhece. Vem aqui, você será muito bem recebido, conheça mais, Jesus sempre tem algo a mais para nos ensinar. E principalmente, qual seria um recado para um homem e um jovem para participar da igreja assim, mais envolvido com a palavra de Deus? Olha, o recado que eu deixo é bem simples. Eu nasci na igreja, mas eu conheci Jesus só depois de um tempo. Então talvez você já está aqui há muito tempo, talvez você tenha até desistido um pouco da igreja pelo que as pessoas falaram, fizeram para você, ou você simplesmente só não se acostumou ao local. Mas eu falo para você que muitas vezes nós podemos estar perto do altar, mas longe do coração de Deus. Eu falo porque eu auxilio aqui, a gente vê muito isso. A gente vê muitas vezes, a gente está trabalhando, a gente está vindo na igreja, a gente está participando nos cultos, mas a gente sente sim que o nosso coração está longe de Deus. E o recado que eu deixo para você é isso, se aproxime, dê uma chance. Eu posso falar para você, o homem pode ter falhado com você, talvez uma pessoa pode ter falhado com você, um amigo, uma namorada, alguém que você conhecia, que estava na igreja, falhou com você, mas Deus ele nunca falhou. Esse é o recado que eu deixo para você homem, para você jovem. Nós temos aqui uma equipe para receber você aqui de braços abertos, dos jovens, dos homens. Hoje mesmo teve a reunião dos homens e mais tarde às 16 horas vamos ter também a reunião dos jovens, entendeu? É um convite para você que está vendo agora, você que tem a oportunidade, está perto, ou eu conheço, nós temos aqui uma equipe de jovens, de homens para poder receber você. Eu creio que o Espírito Santo tem uma coisa muito importante para fazer na sua vida e é só você aceitar ele de coração aberto.
Marcos, eu te agradeço muito obrigado pela sua participação. Um ótimo culto dos jovens para você. E bom, é isso aí, Ismael. Isso aí, você de casa que nos acompanha. Acabamos de ouvir o relato do Marcos. É uma coisa muito boa de se ouvir, a gente sente cada vez mais envolvido com a história e a gente aqui de pertinho, a gente consegue sentir o calor que é participar desses cultos, estar perto, ver as movimentações. E o culto de hoje, o tema foi Os Fortes Prevalecem. Claro, em nenhum momento a igreja tenta passar para que quem é fiel não irá passar por dificuldades, é claro que não. Na verdade, as dificuldades virão. Porém, nelas encontraremos força em Deus para passar por cima de qualquer tipo de obstáculo. E foi nessa busca por essa força que essa igreja ficou enchida por homens. E nesse momento aqui, Ismael, eu deixo o convite para você novamente para nos encontrarmos aqui no próximo culto e eu volto com você aí no estúdio. Felipe, muito obrigado mais uma vez por essa importante entrevista que o Marcos acabou e falou muito bem. E com certeza estarei aí à tarde com esse culto tão importante. Porque o Marcos falou muito bem sobre isso, o homem tem seus desafios, ele chora, tem sentimento, né? E o mundo mudou, graças a Deus. Então é essa conexão que Deus é amor, nos ensina o apóstolo João Evangelista, né? Que Deus é amor, então o homem tem que ser respeitado com amor e carinho e respeito. Obrigado, Felipe, pelas informações e até daqui a pouco. Um abraço, hein? E a pesquisa revela que 90% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. O que muitos não sabem é que, dependendo do medicamento, pode gerar riscos à saúde. Especialistas reforçam que o uso deve ser feito com orientação de um profissional da saúde. Em uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, revela que 9 entre 10 brasileiros fazem o uso de medicamentos sem a devida prescrição. De acordo com o estudo, a automedicação pode causar dores de cabeça, gripes, resfriados, febres e dores musculares, entre problemas mais sérios, podendo causar aumento de resistência bacteriana e o surgimento de infecções mais difíceis de serem tratadas. Farmacêuticos reforçam que, mesmo quando feita em casos específicos, sempre buscar a orientação de um profissional da saúde. A automedicação, dependendo do tratamento, o uso inadequado de doses, tanto menores quanto maiores do que o recomendado, pode levar a tratamento ineficazes ou a toxicidade. É importante citar também que alguns medicamentos têm o potencial de causar dependência física e psicológica se usados de maneira errada. Os riscos podem ser maiores quando a automedicação é feita com antibióticos, incluindo o desenvolvimento de novas infecções mais difíceis de tratar e prolongamento de internações. Os antibióticos são de prescrição obrigatória e com exigência de retenção de receita pela farmácia, e em 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou e atualizou essas regras, organizando os procedimentos de dispensação em farmácias e drogarias. Em uma análise do alto número de brasileiros que se automedicam, os principais fatores são a facilidade de acesso a medicamentos e a crença de que as pessoas já conhecem o medicamento ideal para determinados sintomas baseados em experiências anteriores ou indicações de amigos e familiares. As montadoras chinesas aceleraram a expansão internacional após as vendas de carros no mercado interno caírem. A China ocupa o posto de maior exportadora mundial de veículos. E hoje o Brasil se tornou o maior importador mundial de automóveis fabricados no país asiático. De acordo com os dados da Associação de Automóveis de Passeio da China, os chineses em julho deste ano tiveram o 10º mês consecutivo de queda nas vendas de automóveis no mercado doméstico do país. Isso acontece por conta da concorrência de preço do mercado interno e os elevados preços dos combustíveis, que prejudicaram a demanda por veículos movidos a gasolina. Por conta disso, as montadoras chinesas têm sido incentivadas cada vez mais a acelerar a expansão no exterior, algo que já estava em andamento. Os especialistas destacam que as montadoras chinesas têm excesso de capacidade de produção, cadeias de suprimentos altamente competitivas, produtos cada vez mais sofisticados e um forte incentivo econômico para buscar crescimento fora da China. Por conta desse forte apoio, a indústria automobilística da China se tornou a maior do mundo em produção e vendas desde 2023.
O país exportou mais de 5 milhões de veículos no primeiro semestre deste ano. Esse crescimento tem desafiado a liderança histórica do Japão e Europa, que vem enfrentando dificuldades para competir, especialmente com os veículos elétricos chineses de alta tecnologia e de baixo custo. E representa mais de 60% das vendas mensais de veículos de passageiros pela primeira vez na China e está em alta expansão no mundo. No Brasil, a importação de veículos chineses mais que dobrou nos 7 primeiros meses deste ano, se tornando o maior comprador de carro do mercado chinês do mundo. A ofensiva de montadoras chinesas no Brasil deve ganhar ainda mais força nos próximos anos. 7 novas marcas confirmaram planos de chegar ao país até 2028. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking global de vendas de automóveis e veículos leves. O mercado brasileiro fechou o ano anterior com mais de 2 milhões de unidades comercializadas, subindo 2 posições em relação ao período anterior. E aconteceu nos Estados Unidos, se parece até a história de filme. Um quadro do pintor Picasso foi encontrado no meio da bagunça em uma residência. Imagine entrar em um apartamento vazio para fazer uma limpeza e encontrar caixas de pizza empilhadas, cheiro forte de urina de gato, muita poeira e, escondida atrás de uma porta, uma gravura aparentemente sem grande valor. Foi exatamente isso que aconteceu em Milwaukee, nos Estados Unidos. O proprietário estava limpando o imóvel quando percebeu aquela obra, em uma moldura preta e marrom. À primeira vista, poderia ser apenas mais um quadro esquecido pelo antigo morador. Mas havia um detalhe que mudaria completamente essa história. A gravura era de Pablo Picasso, um dos artistas mais famosos do mundo. E não era simplesmente uma obra antiga. A gravura, produzida em 1949, tem o título Torero, palavra espanhola usada para designar o toureiro. Mas o mais curioso ainda estava por vir. Aquela obra havia sido roubada, em fevereiro de 2018, de uma galeria de arte no centro da cidade. Ou seja, depois de desaparecer por anos, a gravura estava ali, escondida em um apartamento, atrás de uma porta e coberta de poeira. A descoberta levantou uma verdadeira investigação. Como uma obra de Picasso, que havia desaparecido de uma galeria, foi parar naquele apartamento? Quem a levou? E como ela permaneceu escondida por tanto tempo, sem que ninguém percebesse o seu verdadeiro valor? Agora, a história está sendo investigada pela polícia, que tenta descobrir como a obra roubada foi parar naquele imóvel e quem está por trás do desaparecimento. Uma história que mostra que, às vezes, uma simples faxina pode revelar um verdadeiro tesouro, ou até mesmo resolver um mistério de quase uma década. E que mistério, hein? Ficamos por aqui, foi muito bom estar com você neste sábado e tenha uma ótima tarde. Tchau!